Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. A gente está trazendo um tema aqui bem interessante, real digital. Antes de eu começar a fazer a primeira pergunta, eu quero apresentar aqui meus convidados. Eu estou aqui com a Solange Parisotto, ela é do Sicredi. Solange, bem-vinda aqui com a gente, para a gente trocar essa ideia sobre o real digital. Eu estou com o Márcio Falcão, ele é da Cressol Confederação. E a gente tinha programado aqui para estar com a gente o Márcio Alexandre do Sicoob, mas ele teve um problema e o Sicoob prontamente mandou aqui para a gente o Marco Aurélio Fernandes. Ele é analista de arquitetura de TI do Sicoob, que está representando aqui o Sicoob com a gente. Vamos falar sobre o real digital. O que é o real digital? Quero começar a fazer a primeira pergunta aqui para a Solange. Solange, o real digital, conhecido como Drex, ele continua sendo um dos grandes assuntos aí de 2023. Mas a gente percebe que ele ainda tem muita dúvida, como eu falei. Explica aqui pra gente, o que é o real digital? Como que a gente entende o que ele é na prática? Bom dia a todos e a todas. Eu queria iniciar aqui agradecendo o convite ao Mundo Coop, aos meus colegas aqui de painel, ao Márcio e ao Marco, e também a todos que estão nos assistindo. Eu quero me apresentar, então, primeiro, eu sou a Solange, aqui do Sicredi, atuo na área de meio de pagamento, na vertical de meio de pagamento, e a gente está olhando as oportunidades frente a essas tendências do real digital, do Drex, né, conhecido como Drex, nesse movimento de evolução do sistema financeiro. Bom, para responder a sua pergunta, eu acho que muito das dúvidas que a gente tem hoje é porque não existem casos de uso em produção. Então, fica difícil a gente explicar alguma coisa quando a gente não tem alguma coisa disponível para a população. Então, assim, queria trazer alguns exemplos que eu acho que facilitam, né? A gente tem uma explicação ali do que é a nossa moeda digital, que agora foi batizada de Drex, que ela vai ser a representação digital do nosso real, na verdade, né, do nosso dinheiro, dentro de um ambiente digital. Mas o que exatamente é isso, Solange? Para que serve? E muito das perguntas que a gente ouve também é, por que eu preciso de uma nova moeda, de um novo meio de pagamento, se nós já temos o Pix? Que já está tão difundido, as pessoas já utilizam muito bem e já é um case de sucesso. Então, acho que nada melhor assim, vou trazer um exemplo básico. Hoje, por exemplo, quando eu preciso fazer os pagamentos do meu dia a dia, preciso pagar a padaria, pagar a escola das crianças, preciso pagar, dividir a conta do churrasco aqui no Sul, né? O Sicredi fica aqui no Sul, em Porto Alegre a gente faz bastante churrasco, a gente faz um Pix, não é isso, né? A gente vai lá e utiliza o Pix, ele funciona super bem. Ah, mas eu quero fazer uma operação mais complexa. E o melhor caso de uso que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, mas acho que exemplifica muito bem, quero comprar um carro, um veículo usado. Sempre fica a dúvida, né? Tá, mas eu transfiro o dinheiro, você me transfere a propriedade do veículo, em que momento eu faço isso? E se for final de semana, que não tem, porque normalmente as pessoas vão no cartório, então, para resolver isso presencialmente. E se for final de semana? Ah, não, então aguarda até segunda-feira, porque a gente vai lá no cartório e resolve isso. O que é a promessa, né? O que é a proposta do Drex? Ela ser muito mais do que um meio de pagamento, do que uma moeda, ela ser uma plataforma. E dentro dessa plataforma eu vou ter os chamados contratos inteligentes, onde eu posso parametrizar uma série de regras dessa minha negociação. Então lá eu executo, eu digo que somente vou transferir a propriedade do veículo quando o comprador me transferir o dinheiro. Isso acontece de forma automática, de forma simultânea, tudo dentro desta plataforma, de forma segura, com uma moeda digital emitida pelo Banco Central, com uma moeda com todas as garantias, né, de emissão do Banco Central, e aí ninguém tem problema, ninguém sai perdendo. Vocês imaginem a redução de tempo de processo e de custo se a gente conseguir fazer uma operação dessa. Né? Eu vou trazer aqui um outro exemplo. Eu tenho investimentos, né, títulos públicos, por exemplo, federais, que é o caso que a gente até está usando aqui no piloto do Drex. E eu quero usar esse investimento como garantia de um empréstimo. Né? Hoje a gente tem operações muito morosas, muito
com custo alto para fazer esse tipo de coisa. Dentro da plataforma depois do Drex, vai ser possível eu usar esses investimentos para conseguir um financiamento mais barato para reduzir a minha taxa, né? Ou seja, estou democratizando ali um acesso ao crédito e o resgate desse investimento só vai acontecer se eu não liquidar a operação. Ele continua lá rendendo. Eu não preciso retirar a minha aplicação, o meu investimento para poder usar ele como garantia. E também não preciso usar todo o meu investimento, vou poder fracionar. Então, aqui alguns exemplos, né? Claro que a gente ainda não tem em produção, mas de forma prática de como isso vai possibilitar uma melhor eficiência da economia e como o Banco Central sempre nos traz, então, uma democratização desses serviços financeiros, tá? Então, trazendo um pouco de caso de uso, né, para ajudar a exemplificar o que é a promessa do Drex, dessa nova moeda digital. Excelente. Vai ser uma inteligência, sim, que a gente vai agregar muita coisa nela. Maravilha. E Márcio, você da Cressol, você quer complementar para a gente? Explica para a gente o que a Cressol está fazendo também. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês aqui nesse momento, né? Acho que é muito importante a situação que a gente tem hoje a nível de mercado com o Drex, né? A Solange contextualiza muito bem para a gente essa situação, do quanto a gente vai ter oportunidade de evoluir em alguns meios de pagamento, né? Principalmente a questão de contratos, alguns registros são específicos, né? Muita gente, olhando um pouco pelo lado tecnológico, né? Muito se fala de moedas tokenizadas, né? Então, é uma grande oportunidade de mercado que o Banco Central vem a nos proporcionar, a gente trabalhar com a tokenização de criptoativos, né? Em resumo é isso, e nos coloca numa condição de segurança de riscos, segurança financeira muito grande, principalmente para as cooperativas, né? Vale salientar aqui também, né, como que a gente enxerga isso tudo. A iniciativa de Drex, de Real Digital, hoje a gente conduz dentro de um consórcio de cooperativas, né? Então, nesse ecossistema que está a Cressol, também tem mais sistemas cooperativos envolvidos aí, inclusive o Sicredi, o Unicred, o Cicobi, a Ailos e a Cressol, né? Então, a gente tem um conjunto de trabalho, né, para a gente representar o sistema cooperativo. E ali as ideias vêm sendo desenvolvidas e aplicadas, e compartilhamento de informações também, que é muito importante, como a Solange falou aqui, né, aonde que está funcionando, né? Não está funcionando ainda a nível de mercado, né, na prática. Mas são coisas que elas têm que ser idealizadas, testadas, olhar os seus MVPs, né, a gente no dia a dia, né? Como é que a gente vai atingir um valor agregado específico? E nesse momento é um momento muito interessante, né? Porque a questão da inovação em cima do sistema financeiro, ela está muito focada nisso, gente, né? Temos aí a experiência muito valorosa do Pix. Eu acho que ele é um divisor de águas no meio de pagamento e também na experiência, se a gente for olhar assim, na experiência do cooperado, né, dos nossos cooperados, é um divisor de águas, né? É uma coisa antes do Pix e agora uma coisa depois do Pix, né? E vindo uma tendência como o Real Digital, né? Vem como uma tecnologia, embarcado, vem com uma segurança financeira, principalmente, né? A gente tem acompanhado as conversas a nível governamental, né? Logicamente, o governo também tem interesse de os contratos serem lastreados com o Real Digital, enfim, tem todo um processo grande, e também o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia de como a gente se utiliza da moeda, né? A gente é muito apegado à espécie, ao nosso cartão, e de repente está chegando um Drex aí, né? Então eu acho que a nível cooperativo a gente está bem preparado, né? Bem preparado mesmo. As discussões estão muito avançadas, né? E a nossa principal responsabilidade é com os nossos cooperados, né? Então ele pode ter certeza que ele vai ser atendido com a tecnologia adequada, vai ter experiência valorosa,
e a gente vai conseguir, mais uma vez, inovar na plataforma de serviço financeiro para o nosso cooperado, assim como foi o Pix. Então, acho que a grande visão é essa, tá? Excelente, Márcio. O Márcio já deu até um spoiler aqui, falando do consórcio das cooperativas, que depois eu vou entrar mais a fundo nesse tema para a gente entender o que é o consórcio das cooperativas. Agora quero falar com o Marco Aurélio, Marco, que está representando aqui o Cicobi com a gente. Obrigado pela sua presença, primeiramente agradecer. E eu queria também escutar de você, Marco. Como que o Cicobi está trabalhando? E você acredita que o Drex é um alinhamento do Brasil com as tendências econômicas mundiais? Queria escutar você agora. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, a todos vocês, e também aproveitar para pedir desculpas em nome do Márcio. Ele está em viagem e no deslocamento acabou tendo alguns imprevistos, então, em função disso, ele não pôde estar aqui com a gente. Espero conseguir fazer as vezes dele com pelo menos uma parte da competência que ele sempre demonstra. E em relação a essa questão do Drex enquanto alinhamento mundial, eu poderia dizer que sim, porque hoje há um número bastante grande de iniciativas dessa natureza no mundo. Vários governos têm tido esse tipo de preocupação de criar uma moeda que tenha essa equivalência em relação à moeda física, né, que a gente conhece e usa no dia a dia. Então, esse é um esforço que tem sido feito por inúmeros governos. Há um volume muito grande, ainda em produção, funcionando efetivamente, nós temos poucos casos, curiosamente países um pouco menores do ponto de vista de significação econômica, né, como Nigéria, Bahamas e Jamaica, mas existem países que já estão bastante avançados, com pilotos já com operações reais acontecendo, mas ainda dentro de um contexto limitado. Nós temos aí o caso da França, da China, Índia, Rússia. Há um número considerável de países já com uma significatividade econômica bastante considerável, que estão já avançados, inclusive com operações reais acontecendo, mas ainda dentro de um contexto limitado. E ainda um sem número de países que estão em iniciativas como a nossa, em que ainda é uma experimentação, ainda não é algo que envolva operações reais, concretas, acontecendo, mas esse parece ser um caminho que todos os bancos centrais têm adotado, no sentido de oferecer esse equivalente digital de sua moeda, que traz em si tudo isso que a Solange e o Márcio já mencionaram, que é uma maior segurança em relação às transações, a oportunidade de adicionar esses contratos inteligentes que trazem em si a garantia de cumprimento de determinadas cláusulas, a possibilidade de se ter um acompanhamento do que está se passando do ponto de vista de facilidade, de visibilidade, de garantia de que as transações não sejam, de alguma maneira, prejudicadas ao longo do seu desenvolvimento. Então, há uma série de vantagens técnicas que podem ser adicionadas a tudo isso. Então, acho que é importante lembrar que hoje o Drex ele é, a um só tempo, a moeda digital que está sendo criada, tanto para uso no varejo, né, em operações típicas do cidadão, quanto no atacado, né, para efetuar operações relativas à transferência de reserva entre as instituições financeiras e por aí vai, mas também essa plataforma, ela tem em si essa possibilidade de adicionar uma série de outros tipos de ativos. Então, nós podemos ter representações digitais dentro dessa estrutura que vem sendo criada de outros elementos, como o próprio título público federal, que vem sendo testado, e a gente pode pensar em uma série de outros elementos que podem ter essa identificação, essa representação digital e, consequentemente, as operações de transferência de propriedade acontecendo dentro dessa rede, né? Como o exemplo que a Solange mencionou, de eventualmente você pode ter a documentação, o registro de um veículo e efetuar essa transferência usando esse token
né, esse elemento digitalizado que representa aquele veículo. Então, eu acho que é uma plataforma que vai abrir um número de possibilidades imenso em termos de geração de novos negócios, e isso, obviamente, vai ser positivo para o cooperativismo de crédito. E só complementando em relação à pergunta que você fez sobre a participação do Sicoob, o Sicoob está, junto com Ailos, com Cressol, com Sicredi, Unicred, dentro desse consórcio que foi chamado de SFCOP, e nós estamos trabalhando sempre em conjunto nessa noção do intercooperativismo, tentando atingir não só as metas que foram estipuladas pelo Banco Central, coisa que a gente fez, inclusive, com bastante antecedência, né? Em várias situações, nós fomos, inclusive, os primeiros participantes a executar determinadas transações, ficando à frente de outras instituições financeiras, mas também experimentar diversas possibilidades de uso. Nós estamos nos preparando, criando um laboratório paralelo que vai nos permitir experimentar ideias que surjam dentro do ambiente cooperativista e que possam ser executadas com esse tipo de tecnologia. Então, nós estamos nos aproveitando também dessa oportunidade para já experimentar outras opções, outros tipos de serviço que possam vir a trazer benefícios para os cooperados e para as cooperativas que fazem parte dos sistemas. Eu acho que basicamente é isso. Perfeito. E, Solange, explica um pouco para mim, a gente começou a dar uma pincelada aqui falando sobre o consórcio de cooperativas. Como que surgiu esse consórcio de cooperativas? Todas as cooperativas entraram ao mesmo tempo? Que pé que está esse consórcio agora? Explica um pouco para a gente. Perfeito. E nós começamos, então, né, aqui a gente está com os colegas da Cressol e do Sicoob, mas nós temos outros participantes, tá, do consórcio, Ailos, Unicred, né, e recentemente a gente também já está conversando com outros. Inicialmente a gente estendeu ali o convite e isso foi feito através da OCB, tá? Então, assim, organizado através da OCB, que é a instituição ali, né, que representa as cooperativas de crédito, por dois objetivos, né? Porque eu acho que é interessante explicar por que a gente instituiu o consórcio. E aí trazer um pouquinho assim, ó, do que muda, né, ou quais são os benefícios desse movimento de evolução do sistema financeiro, tanto para o sistema financeiro quanto para as cooperativas, né. Então, visto isso, o mercado como um todo se organizou em grupos e em consórcios também, para que mais entidades também pudessem participar, e uma das premissas do Banco Central é que a gente tivesse diversidade para as discussões, que eu acho que isso é bastante importante. E as cooperativas trazem ali uma oportunidade de explorar também casos de uso bastante distintos. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, o Sicredi, aqui falando dos números que eu conheço do Sicredi, mas os meus colegas depois podem complementar dos outros sistemas, nós estamos em 200 municípios onde não há outra instituição financeira, onde só há a nossa instituição financeira. Então, veja a responsabilidade de, além de levar essa inovação também para essas pessoas, essa eficiência para essas pessoas, né? E também de trazer o cooperativismo como protagonista desse movimento. Então, ele tem esses dois grandes objetivos, além da gente exercitar o sexto princípio do cooperativismo, que é a intercooperação. Então, dentro desse processo, a gente tem visto muito isso. Eu acho que isso é um diferencial, acho não, eu acredito, isso é um diferencial. A gente fala muito em intercooperação, mas aqui a gente está conseguindo ver na prática como que a gente está intercooperando entre os outros sistemas cooperativos. E como eu expliquei aqui, a gente tem alguns casos de usos de exemplo, mas o céu é o limite. Dentro de uma economia tokenizada, que é o que a plataforma do Drex vai habilitar, a possibilidade de se desenvolver N novos casos de uso, N novas formas de negócio e que possa beneficiar o cooperativismo como um todo e que a gente possa, no final do dia, né, qual que é o nosso propósito, levar o cooperativismo para mais pessoas. Então, o grande objetivo ali de nós intercooperarmos com outros sistemas financeiros é a gente
gente também está fortalecendo esse movimento e levando essa diversidade para dentro do projeto, que era uma das premissas do Banco Central. O Marco comentou ali do quanto nós somos pioneiros no desenvolvimento de algumas transações, né, das primeiras transações, e nós estávamos conversando com algumas cooperativas quando a gente fez essa primeira transação e comemorando, né, o fato, né, de nós estarmos fazendo, né, e uma das cooperativas comentou assim, o melhor de estar fazendo a primeira transação, a primeira emissão do real digital, é estar fazendo isso junto com os demais sistemas cooperativos. Então, isso é algo muito valorizado dentro do sistema. E aí, uma das questões que eu queria trazer aqui para complementar a gente sempre fala, novas tendências, novas tecnologias, mas que problema isso resolve? E aí eu queria conectar tanto com a agenda evolutiva do Banco Central, quanto com os princípios, com os objetivos do cooperativismo, que eu acho que daí a gente consegue entender, assim, e conectar as coisas. Então, por exemplo, assim, quando a gente pega, o que é um dos grandes objetivos? Reduzir custo, trazer mais eficiência, tornar os serviços financeiros mais democráticos, como o Banco Central, o Campos Neto, né, e todos os representantes lá sempre falam. E isso, na prática, é a gente promover a inclusão financeira. Vamos olhar um pouquinho para número, né, dados divulgados pelo Banco Central no final de 2022, em relação à inclusão, em relação à utilização de serviços financeiros, né? Então, nós temos lá que 84% da população tem uma conta bancária, mas efetivamente faz uso dos serviços financeiros são 60% das pessoas. Muitos ali abriram uma conta em algum momento porque precisavam movimentar, mas não faz uso efetivamente de todos os serviços financeiros ou da grande parte. Então, nós temos praticamente em metade de uma população que precisa ser incluída. E aqui a gente já tem um bom problema de sociedade para resolver. Quando a gente pergunta para esses desbancarizados por que eles não têm uma conta bancária, 67% responde que é porque custa muito caro. Ainda para essas pessoas é muito caro. Inclusive, é um percentual superior às pessoas que dizem não tenho recursos. 60% diz que não tem recurso e 67% diz que é muito caro. Então, vejam que toda essa promessa de trazer eficiência, de democratizar o acesso aos serviços financeiros, né, conectado com a nossa forma de atuação das cooperativas, né, a nossa proximidade com o associado, e aqui eu queria trazer um outro elemento, porque a forma de atuação das cooperativas, ela, dentro do seu contexto, como a gente fala, a gente não tem clientes, a gente tem associados. E esses sócios que participam, né, dos processos, da tomada de decisão, geram um elemento muito importante para a inovação, para a transformação, que é a confiança. Eu recentemente estive num congresso, né, de meio de pagamento, um congresso, enfim, até internacional, onde tinha muita gente falando, e o que eu mais escutei foi confiança, o quanto a gente precisa do elemento confiança para se adotar novas tecnologias, para se adotar novos meios de negócio. Então, vejam que, assim, no nosso entendimento, né, onde as cooperativas podem potencializar todos esses ganhos da evolução do sistema financeiro, né, dessa economia tokenizada, né? Então, é através da nossa forma de atuação, do nosso modelo de negócio, da nossa capilaridade, estando em locais onde outras instituições financeiras não conseguem estar, né, onde o cooperativismo viabiliza, então, levar serviços financeiros e desenvolver essas comunidades. Então, é um papel, assim, bastante importante, e foi trazendo, porque eu trouxe todo esse contexto, né? Isso nos motivou a criar, né? Então, o consórcio das cooperativas atuar em conjunto, né? Para que a gente possa levar o cooperativismo para mais pessoas e potencializar esses ganhos todos para mais pessoas e mais cooperados. Então, é um pouco disso, assim, do que a gente pensou quando a gente compôs o consórcio. É isso que eu chamo intercooperação na prática. A gente está unindo todas as cooperativas de crédito para um bem, para um produto único. Eu acho que isso é sensacional. Agora, Márcio, eu queria perguntar para você de uma maneira mais efetiva o que está acontecendo. O consórcio ele realizou suas primeiras emissões do Real Digital. Tá? O que isso representa? Que etapa do processo a gente está passando atualmente?
representa muito, né? Porque a gente está sendo disruptivo, né? Em todos os cenários, né? E principalmente no cenário de mercado, o cooperativismo sendo visto com protagonismo, né? Porque a gente está junto da linha de desenvolvimento digamos assim, na vanguarda desse produto, né? Eu acho que isso é um grande diferencial que a gente conseguiu aqui a nível de intercooperação, né? E aí os resultados a gente vem tendo, a gente conversa com os times internos, a motivação, a questão da visão de poder ser, né, voltando ao termo disruptivo, isso é importante para nós como sistema cooperativo, né? Porque é como o nosso cooperado nos olha, né? Ele tem todas as soluções financeiras com a gente, né? Ele pode explorar o portfólio de serviços hoje, e aí, como foi falado aqui também pelos colegas, a questão, sim, em muitos locais, nós somos a única instituição financeira da cidade, né? E aí a gente tem que dar o diferencial também, né, de questão de usar uma moeda tokenizada, poder ter a experiência do real digital, enfim, e mesmo, né, sabendo que onde ele estiver com o seu dispositivo, ele está levando o dinheiro dele, ok? Né, mas a gente tem que dar essa possibilidade independentemente de onde ele esteja, né? E a questão da experiência, eu acho que tem um vínculo muito forte do que a gente vai proporcionar para o cooperado, assim, a partir do momento que estiver a solução em termos produtivos, né? Muitas vezes a gente trabalha com recursos do governo, né? Com parte de crédito agrícola, uma série de coisas ali que você vai vinculando algumas segmentações, ali você consegue fechar uma cadeia muito forte, né? Então, essa visão do que o consórcio vem trazendo é uma visão muito forte nesse aspecto, né? Nós somos muito diferentes no que fazemos, né? Fazemos muito bem feito o cooperativismo. Proporcionamos a democracia dos serviços financeiros, né? As pessoas terem o acesso ao meio econômico nacional, né? Então, acho que numa visão estratégica, como a gente vem se preparando no consórcio, é para isso, sabe? Para estar na vanguarda, assim que as soluções forem colocadas em produção, a gente já tem como colocar nossos produtos amparados nisso, né? Eu acho que isso é fundamental, e o nosso cooperado é o maior beneficiado, né? Sente a segurança, tudo isso que vem fazendo, e vê a intercooperação acontecendo, vê a democratização dos serviços financeiros, e também a questão da segurança do uso, né? Aqui estamos falando de dinheiro tokenizado, mas amparado por um regulador, né? E isso é um diferencial. Nível de cobertura de riscos, confiabilidade, isso é um diferencial de mercado muito forte. Eu acredito que aí entra muito a questão de cada vez mais fortalecer a nossa credibilidade com o associado, enfim, aí o consórcio está em muito boas mãos, né? Pessoas profissionais de muito gabarito conduzindo, né? E aí a gente vem conseguindo galgar num ritmo, como foi falado pelos colegas aqui, quantos testes positivos fizemos, né? A gente vem sendo noticiado a nível nacional, o pessoal vem entendendo, vem acompanhando. Muitas vezes você tá andando pelas cooperativas, e o pessoal, mas como é que a gente está posicionado no Real Digital? Como é que está acontecendo isso na Cressol? Não, a gente está no consórcio, a gente está amparado, a gente vai ter condições de te fornecer, porque as pessoas elas já vão ouvindo, e elas vão querer usar, né? E a gente tem que estar preparado. Eu acho que esse é o grande... voltando à palavra que eu falei antes, disrupção. A gente vem já do Pix, já estando na crista da onda, agora a gente vem junto também no Real Digital. Isso acho que é uma questão de fortalecimento com o nosso associado, dele entender que ele está em boas mãos, né? A gente poder fornecer os produtos adequados para ele, a gente dá um ciclo de vida dentro das nossas soluções de serviço financeiro para que ele consiga se amparar e utilizar as nossas plataformas. Perfeito. E Marco, você falou muito sobre alguns países que também estão utilizando. Isso, o mesmo que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, é o mesmo que é desenvolvido em outros países? Existe essa similaridade?
Olha, a gente encontra algumas variações em termos de intenção de uso, em termos de opções tecnológicas, então há uma certa diversidade, né? Só para exemplificar isso, por exemplo, no Brasil, boa parte das funcionalidades que poderiam existir a partir do Real Digital no que diz respeito a pagamentos instantâneos de pequenos valores, hoje é coberto pelo Pix. Então, para a gente, essa não é uma necessidade, uma vez que nós já temos esse tipo de solução. Mas para outros países, essa moeda abre essa possibilidade para aqueles que ainda não têm nada semelhante. Então, como é uma tecnologia que permite uma quantidade de tipos de uso muito diversa, com muitas oportunidades, é natural que a gente encontre na abordagem de cada país determinados tipos de intenção, determinados tipos de pretensão de uso, e eles vão variando de lugar para lugar. Mas o fato é que, em termos da tecnologia embarcada, os fundamentos são os mesmos, né? A gente está falando de algo que poderia ser traduzido como uma espécie de livro-razão distribuído, né? Porque, no fundo, é disso que se trata, né? A gente tem uma tecnologia que é chamada de Distributed Ledger, né? Que é a ideia de você ter essas informações sobre as transações espalhadas. Então, em vez disso ficar, por exemplo, concentrado no Banco Central, isso estaria espalhado entre os vários participantes do sistema financeiro e uns asseguram aos outros a validade daquelas transações. Então, essa parte que é a base tecnológica, ela é a mesma em todos os países, mas as ferramentas utilizadas variam, as opções de uso que cada país está priorizando também variam um pouco, mas o fato é que as possibilidades estão ali. A qualquer momento, se um país ou outro desejar adicionar a essa infra novas formas de uso, isso é possível. Então, eu diria que há uma diversidade nesse momento, mas há a possibilidade de convergência, não há problema nenhum nisso, né? O que até cria na gente uma perspectiva de, será que em dado momento isso pode virar uma nova forma de transferência de recursos balizada pelos bancos centrais e que permita que as relações internacionais, o comércio internacional também se modifique em função disso, né? Então, a possibilidade técnica, ela está aí. A questão é como isso poderia avançar politicamente dentro dos interesses de cada nação. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer, não sei se você já tem a resposta, inclusive a Vanessa Lopes, e tem mais gente perguntando, há previsão de data para disponibilização do Drex para a população? Eu queria começar com você, Solange. Tem essa resposta ou ainda não? Não, ainda não temos. O que a gente tem de cronograma? A expectativa é grande, tá? Então, até por conta de todos esses benefícios que a gente falou aqui. Mas o que nós temos em termos de visibilidade de cronograma junto ao Banco Central? Até maio do ano que vem, para executar todos os testes de plataforma, inclusive com um foco muito grande em privacidade de dados, tá? Que é a próxima etapa que agora a gente precisa cumprir. Então, a gente cumpriu ali todas as etapas, como os colegas trouxeram, e agora a gente tem para frente, até maio, ali uma questão de solucionar ali, de trazer privacidade bastante importante, porque estamos falando do sistema financeiro. Então, isso tem que ser muito bem testado, a gente tem que disponibilizar à população uma solução segura e confiável. A partir de maio, serão avaliados, em maio a gente fecha nessa etapa, serão avaliados os resultados, e a partir daí, então, pode-se ter alguns casos de uso para teste com a população, né, com a sociedade ou com o usuário, mas não se tem ainda no cronograma do Banco Central visibilidade dessas datas, nem quais casos de uso. O que nós estamos fazendo dentro do consórcio é explorar novas oportunidades, novos casos de uso, como a gente fala, ir além do regulatório, né? Então, a gente tem um escopo regulatório ali muito bem definido, que é um título público federal, né, para poder testar, até porque tem outras questões ali para serem testadas, então a gente não pode ter um monte de casos de uso para conseguir vencer todas as etapas. Mas, em paralelo, a gente está explorando isso para que no momento que a gente
possa fazer o teste com a população, com a sociedade, com casos de uso, a gente já tenha algo que traga benefícios, como eu falei, que resolva problemas para o cooperativismo. Então, este também é um dos grandes objetivos ali da gente estar se reunindo, intercooperando e estar se antecipando. Acho que os colegas trouxeram aqui muito bem, né, a questão de o quanto a gente está tentando, né, conseguindo se antecipar, o quanto a gente está conseguindo cooperar também junto com o Banco Central, né, para essa construção. E aí eu queria deixar aqui, né, em termos até de projeto, falando de projeto, você falou em datas, na minha visão, o que, que a gente tem de próximos passos também de desafios, tanto, né, para o projeto quanto para a economia tokenizada. Porque a gente tem uma questão técnica ali para avançar, a questão de privacidade de dados, a gente tem uma questão de avanço dos marcos regulatórios. Então, o que, que dá, o que, que não dá para fazer dentro de uma economia tokenizada? Então, esse pilar regulatório também precisa evoluir. Uma das nossas intenções também é estar junto com o Banco Central para apoiá-lo nesta evolução, né? E junto com toda a indústria também, porque eu costumo dizer que para muito além da competição existem pautas que elas deveriam ser únicas, ou elas devem ser únicas, né, do sistema financeiro de todo mundo, que são pautas de inclusão e pautas de eficiência e sustentabilidade. Então, esses temas, eles precisam ser únicos e a gente precisa intercooperar com todo mundo. Outros dois pontos que eu considero muito importante é a questão do conhecimento. Se a gente pegar o próprio cooperativismo aqui, para trazer um exemplo prático, nós temos 120 anos de cooperativismo e a gente costuma dizer que um dos nossos principais desafios ainda é o desconhecimento, né? Nosso, às vezes, maior desafio é esse. Então, você imagina uma economia tokenizada, quando a gente fala, né, porque a gente está falando de Drex aqui, mas ela habilita uma economia tokenizada. O que vai trazer efetivamente valor para as pessoas são os casos de uso dentro dessa economia tokenizada, que a gente começou aqui a conversa trazendo alguns exemplos. E aí, como que eu levo essa comunicação? Imagina que isso é algo muito recente para as pessoas, precisam entender o que é um token. E uma das, assim, representações mais simples que eu ouvi ao longo dessas conversas de mercado, que eu queria trazer aqui, que eu achei muito boa, é o exemplo da fichinha do cachorro-quente. Essa não é uma fala minha, eu até vou fazer menção a quem traz esse caso de uso, que é o Anderson na caixa ali da AgroToken, que é uma tokenizadora de commodities. Mas eu achei muito bom o exemplo, estão dando os créditos para quem traz esse exemplo também, porque o que é? Todo mundo acho que já foi numa quermesse, né? Então, já foi lá e comprou a fichinha do cachorro-quente. O que é essa fichinha? É a representação daquele ativo. O cachorro-quente é um ativo e eu, com aquela fichinha, vou lá e troco em qualquer momento por um cachorro-quente. Inclusive, se eu quiser voltar no dia seguinte, se acontecer uma próxima festa daqui a um mês, eu vou lá e eu ainda tenho aquela representação. Então, assim, as pessoas precisam entender também o que é, né, esta economia tokenizada para também nos ajudar. A gente precisa ter mais pessoas falando de usabilidade. Então, e aqui eu trago um terceiro ponto, né, que é muito importante, ou um quarto ponto, né, e que para mim é o mais importante, que são pessoas dentro dos desafios. A gente precisa ter pessoas, né, falando tecnicamente do assunto, evoluindo. A gente precisa ter pessoas falando de usabilidade. A gente precisa ter a própria academia falando mais desse assunto. Vejo ainda muito pouco, né, esse tema sendo desenvolvido dentro até da própria academia, para que a gente possa, então, utilizar todo esse potencial da economia tokenizada. Então, em termos ali de projeto e de evolução da própria economia tokenizada, é dessa forma que eu enxergo os próximos passos e os próximos desafios. Eu acho que a gente está falando de um projeto extremamente amplo, e eu acho que quando você traz esses exemplos mais simplificados, se você quiser uma inclusão financeira, você tem que falar uma linguagem mais simples, uma linguagem fácil de entender. Senão a pessoa olha, acha que aquilo não é para ela e acabou e não compra a ideia. Acho que é perfeita essa sua colocação. Acho que a gente está chegando aqui ao final dessa nossa apresentação do Real Digital. Eu queria agora uma palavra, perspectiva, o que vocês esperam, que mensagem que vocês passam aqui para o nosso público que está assistindo a gente. Márcio, quero começar com você para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo. Vamos lá. Acredito que a palavra que a gente deixa, principalmente para o nosso associado, né, que é
que a gente mais uma vez vai atendê-lo adequadamente com a iniciativa do Drex, né? A gente vai conseguir executar a visão da questão das finanças descentralizadas, uma série de coisas que são importantes no cooperativismo, né? Na visão como ele se comporta, né? A flexibilização dos meios de pagamento, acho que isso é muito importante. Solange também citou algumas situações bem específicas ali, essa questão da representatividade do ativo. Então, é um momento bem otimista, né? E que eu não tenho dúvida que a gente vai ser disruptivo mais uma vez, aí vai sair na frente das soluções e vai colocar no mercado algo bem diferente. E principalmente, né, eu nunca deixo de citar a questão da responsabilidade que a gente tem com o nosso associado, né? Então, a gente, no nosso dia a dia, quando a gente trabalha num projeto desse tamanho, é justamente para dar as condições adequadas para que ele consiga usar seus recursos financeiros, confiar nas nossas plataformas, enfim, colocar isso tudo em dia. E acho que vale a pena lembrar também de como nascem as coisas, né, de como elas são concebidas, né? Vale a pena a gente olhar como o Banco Central tratou esse tema do Drex, né? Acho que o laboratório, o LIFT, né, ele conseguiu fazer bastante pesquisa e principalmente ouvir as instituições, ouvir o mercado, né? Em suma, uma questão bem democrática de como a solução, em alguns aspectos, foi desenvolvida, né? Então, fica também a nossa deixa aqui da importância que teve essa questão de como o Banco Central ouviu, né? Ouviu para poder desenvolver os requisitos e, digamos, a visão macro, né, desse projeto do Real Digital. Então, a mensagem é que nosso associado logo terá um novo serviço para poder usar e a gente vai estar aqui para acompanhá-lo e também garantir que isso tudo funcione de forma adequada, tá? Perfeito. Marco, deixa a sua palavra final aqui, perspectivas, o que o nosso público pode esperar. Bom, eu acho que talvez em termos de alguma palavra final, o que eu possa dizer é que a tecnologia que vem sendo desenvolvida e que a gente tem trabalhado, ela é um meio, como a tecnologia sempre é, né? O que importa fundamentalmente é o resultado que essa tecnologia pode trazer para as pessoas, o efeito que isso pode ter sobre a vida delas, sobre como pode facilitar, ajudar. E, nesse sentido, eu acho que o movimento cooperativo em si, ele tem uma característica que é fundamental da própria estrutura dele, que é justamente essa de trazer as pessoas a participarem, de trazer a opinião, o interesse de cada um, para que isso se junte em termos de uma força que acabe gerando os resultados esperados. E nesse sentido, é lógico que a gente tem bastante expectativa em relação a esse projeto, esperamos que ele resulte em um uso real, concreto, né, das moedas digitais, mas também eu acho que é importante dizer que nós estamos abertos a sugestões, a gente tem trabalhado a questão dos casos de uso, das opções de serviços que podem ser oferecidos, mas acho que ninguém melhor do que quem está na ponta para saber quais são as dores e para eventualmente poder colaborar com a gente, dizendo aquilo que os cooperados esperam, aquilo que as cooperativas que participam do sistema esperam, e que a gente esteja à altura para poder atender, fazendo uso dessa tecnologia, mas sempre com esse olhar de que importa o resultado final para as pessoas. Perfeito. Solange, a gente está com prazo aqui, o tempo já esgotado. Quero aqui tua palavra final para a gente encerrar esse nosso excelente bate-papo. Perfeito. Se eu pudesse deixar aqui uma mensagem final, eu acho que também trazer um pouquinho, né? As expectativas são grandes, como colocadas por todo mundo aqui. Existe, assim, expectativa de potencial econômico também para essa nova economia tokenizada. A gente fala ali, as expectativas são de chegar até 2029, 2030 a 10% do PIB mundial tokenizado, e isso representa 5 trilhões de dólares. Então, assim, é um potencial representativo, significante, e nós, dentro do cooperativismo, a gente está vislumbrando, né, então, a construção de uma economia mais digital,
digital, mais inclusiva, mais eficiente, mais sustentável. E como a gente costuma dizer, né, uma das nossas missões é ajudar a desenvolver as comunidades, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, com esses dois movimentos, né, do cooperativismo mais de uma economia tokenizada, a gente espera, então, levar o cooperativismo para mais pessoas e construir junto, então, ajudar a construir juntos uma sociedade mais próspera. Então, acho que este é o nosso recado aqui, é o nosso propósito também, né, e o nosso compromisso enquanto, né, sistemas cooperativos dentro desse movimento como um todo. Agradeço ali pelo tempo e pela participação. Eu só tenho a agradecer esse excelente bate-papo, acho que vocês trouxeram informações preciosas, que ainda gera muita dúvida nas pessoas, mas é um processo lento, a gente sabe, muita construção pela frente. Então eu quero aqui agradecer a Solange Parisotto, do Sicredi, o Márcio Falcão, da Cressol, e o Marco Fernandes, do Sicoob. Gente, muito obrigado. Intercooperação, eu acho que é o futuro aqui para o cooperativismo, não só o de crédito. Espero que isso se prolongue por muito tempo. Obrigado, gente. Excelente dia. Até a próxima.